Vamos lá. O que é necessário para se formar uma cosmovisão? O que é a cosmovisão? Cosmovisão é a maneira como nós enxergamos o mundo, como nós vemos o mundo. Essa cosmovisão ela está fundamentada num primeiro princípio epistemológico, ou seja, aquilo que rege a nossa vida, aquilo que dita o que é verdade e o que não é, aquilo que rege o nosso conhecimento, como nós julgamos se as coisas são verdadeiras ou não. Então, primeiro ponto de formar uma cosmovisão, nós precisamos ter uma epistemologia, ok? Uma teoria do conhecimento. Essa teoria do conhecimento, ela deve ser julgada por alguns motivos. O primeiro motivo que nós devemos entender de uma teoria do conhecimento é que ele deve ser improvável, ou seja, ele não precisa ser provado por outros princípios. Nós simplesmente assumimos ou pressupomos ele. Segundo ponto, apesar dele ser improvável, ele pode ser submetido a um teste de coerência interna. Esse princípio, ele não pode se contradizer, ele não pode ter contradições internas, e ele deve ser possível ser apresentado ele de maneira proposicional através de um silogismo lógico. Eu vou usar um exemplo, os sentidos. Os sentidos, embora nós poderíamos assumir eles como improváveis e então seguir adiante, eles não podem ser colocados através de um silogismo. Eles não podem ser colocados através de um silogismo válido, porque eles caem num problema chamado problema da indução. Na falácia de afirmação do consequente, pressupõe, e a ciência, enfim, empírica, pressupõe a uniformidade da natureza, enfim. Tem diversos problemas que assumir os sentidos ocorre. Então ele vai ter contradições internas dentro desse sistema, baseado nesse princípio epistêmico. Então, além desse princípio ser ponto 1 improvável, ele não pode ter contradições internas, esse princípio. Né? E ele tem que ter proposições suficientes para responder às questões últimas da vida. Quais são as questões últimas da vida? A primeira a gente já falou, que é a epistemologia. Então, o primeiro princípio, apesar de improvável, ele deve responder como um homem, responder de maneira racional, como um homem adquire o conhecimento, que é a epistemologia. Segundo, explicar a questão metafísica, ou da realidade. Também. Né? Ele tem que ter uma visão coerente e metafísica consigo mesmo. Terceiro, ele tem que responder às questões necessárias do homem, como ética. Nos demonstrar o que é certo, o que é errado, validar ele e nos dar um princípio que possa reger a nossa vida ética. Então esses são três princípios que nós podemos, que esse primeiro princípio deve responder. Então, a primeira coisa que uma cosmovisão deve ter é epistemologia. A epistemologia, ela é a teoria do conhecimento e ela deve responder satisfatoriamente às questões últimas da vida, como falei agora.